pessoal do canal TV Polo 11 da NET. Estamos com o programa Sintonizados em Cristo, com a participação especial do meu grande pastor Diego. Tudo bom, pastor? Tudo bem, William. Paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui, honrando e glorificando o nome do Senhor Jesus. E eu vou te fazer já uma pergunta logo no primeiro bloco, hein? Como foi a sua convenção mesmo, de verdade mesmo? Conta um pouquinho mais dessa tua trajetória. Meu Deus, a minha conversão ela foi bem impactante, foi muito impactante para mim. Eu sou, não sei se você está percebendo o sotaque, né? Eu sou lá de Aracaju, Sergipe, e eu vim passear aqui na Baixada Santista e por meio de uma menina que eu conheci, que comecei a namorar com ela, eu conheci Jesus, né? Eu era uma pessoa ligada aos prazeres desse mundo, né? Ligada às coisas desse mundo, usava drogas, maconha, cocaína, bebia muito na semana. E ela era uma pessoa que frequentava a igreja, a família cristã. E a gente começou a se conhecer e ela falou, vamos para a igreja? E aí eu fui só para agradar ela. E ela já sabia dessa dificuldade? Sabia, porque eu contava, nunca escondi nada para ninguém, né? E aí foi aí que vocês começaram a ficar mais juntos, se aproximaram bastante. Ela tentou me trazer para o evangelho. E aí foi onde tudo começou, o primeiro amor. O primeiro amor. Legal. Quando Jesus começou a se revelar para mim, e realmente se revelou, porque a primeira vez que eu fui para a igreja, fui para agradar ela, e quando eu sentei lá, o interessante, William, é que o pastor da igreja que eu fui, o pastor, ele era parente da minha esposa. E eu contava muita coisa da minha vida para ela, né? E a primeira vez que eu fui na igreja, o pastor começou a pregar e ele começou a falar algumas coisas da minha vida que eu sabia que ele estava falando da minha vida. Tinha várias pessoas lá, eu falei, não, ele está falando de mim. E na hora que ele começou a falar de mim, eu olhei para essa menina que hoje é a minha esposa e pensei, miserável, contou tudo para o parente dela, que é o pastor. Tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí. Só que chegou no momento da mensagem que ele começou a falar coisas que só eu sabia, que mais ninguém sabia. Aí opa, como é que ele sabe disso? E aí eu percebi que era Deus que estava realmente falando. Foi a primeira vez que eu fui na igreja, foi bem impactante. Naquela semana, né, várias pessoas da família dela me evangelizaram e entreguei a minha vida para Jesus. E a partir daí veio a transformação. Transformação, e radical. Radical da água para o vinho, não demorou. Na primeira semana, para você ter ideia, eu fumava cigarro já há 13, 14 anos. Né? Cigarro. Fumava maconha toda semana, usava cocaína. Mas o cigarro era, vou dizer assim, uma das minhas maiores paixões. Gostava mesmo, era 2 carteiras de cigarro por dia. E na primeira semana que eu entreguei a vida para Jesus, eu fui numa escola dominical. Me chamaram para ir numa escola dominical. E foi a primeira vez que eu fui e ouvi falar sobre o jejum. E nisso eu decidi fazer um jejum e falei, olha Deus, com aquela linguagem ainda de gíria, né? Tá ligado, Senhor? Se o Senhor me fizer parar de fumar, eu acredito que o Senhor é Deus mesmo de verdade. Porque eu ainda tinha minhas dúvidas, sempre fui ligado à ciência, e a ciência diz isso, então eu não acreditava muito na Bíblia, na palavra de Deus. O Big Bang, teoria da evolução, e aí vai. E eu decidi fazer um teste com Deus. Eu falei, vou jejuar 3 dias. Quero ver se em 3 dias o Senhor vai me libertar do cigarro. Se o Senhor me libertar, eu acredito que o Senhor é Deus verdadeiro mesmo. E aí eu mantive a minha palavra, foi difícil. Quando chegou no 3º dia, eu já estava contando as horas para chegar ao quarto e eu poder fumar. Tanto é que quando chegou ao quarto, eu falei, agora eu estou liberado. Amanheci, fui direto para a padaria comprar um cigarro, mas antes de chegar na padaria tinha um ponto de ônibus e tinha um rapaz que estava no ponto de ônibus esperando o ônibus. E na hora que eu cheguei próximo do ponto de ônibus, ele tirou o cigarro do bolso, e eu vi ele tirando o cigarro do bolso e eu pensei, não vou nem chegar na padaria, já vou pedir um cigarro para esse cara, porque já estava na fissura, 3 dias sem fumar. E na hora que ele acendeu, soprou, bateu um vento e o cheiro do cigarro veio no meu nariz e eu comecei a vomitar na hora. Tipo, tu passou aquela sensação, né? Daquela paixão que tu tinha ali. Naquele momento me deu nojo de cigarro. E naquele momento Deus arrancou todas as drogas de uma vez na minha vida. Em 3 dias de jejum que eu fiz, em 1 semana de convertido. E naquele momento para você foi algo sobrenatural, então? Sobrenatural. 13 anos fumando, eu fumava porque eu gostava. Gostava de verdade. Eu não queria parar. Eu fiz um voto mais para dizer, olha, não vou seguir essa religião, algo desse tipo, para sair fora, mas Deus cada vez mais foi me trazendo para Ele, acontecendo várias coisas sobrenaturais na minha vida, e eu falei, mesmo se todo mundo hoje chegar para mim e dizer assim, Diego, olha, Deus não existe,
Eu vou dizer, não é verdade, porque as experiências que eu tive são experiências fortes e eu não tenho como negar o Senhor e o nome de Jesus. E através disso tudo, do teu testemunho que está dando hoje aqui na TV Polo de Cubatão, no programa Sintonizados em Cristo, todos vão estar assistindo nesse momento sobre o teu testemunho. Você hoje é um grande pregador da palavra do Senhor. Né? Quando eu digo grande é porque Deus te exaltou também, né? Mesmo no meio da dificuldade, Ele fez um vaso novo, reconstruiu um vaso novo para transportar a mensagem para o teu povo. E você usa muito esse testemunho através dos púlpitos? Sim, na verdade, a minha vida hoje, quem me conhece antes, o Diego de antes, quem conhecia o Diego do mundo, apegado a todos esses prazeres, eles não acreditam, eles olham para mim e não acreditam porque eles veem outra pessoa. É uma transformação. Acho que é o maior milagre que Jesus pode fazer, é esse, é o testemunho de vida, né? É o que Jesus consegue fazer com a nossa vida. Ele realmente transforma a nossa vida. Que legal. E aí a tua esposa continuou nesse teu trajeto? Ela que me influenciou. Né? Falou, vamos lá, tô contigo. Né? E a mulher de Deus é aquela mulher que está lado a lado, né? Aquela mulher que no momento mais difícil tá do seu lado. Olha, estamos juntos, nós vamos conseguir, o propósito é esse. E aí foi a caminhada sua, até hoje. Até hoje, né? A minha esposa foi uma ajuda. A palavra de Deus diz que a mulher é ajudadora, né? Na verdade, a minha esposa foi a ajuda de Deus na minha vida. Foi o socorro de Deus na minha vida. E tem sido até hoje, né? Grande importância. Inclusive, ela está aqui, né? Coração para você, amor. Deus te abençoe. É isso aí, pastor Diego. Obrigado aí. Esse primeiro bloco nós estamos encerrando. E eu acredito que muitas coisas agora no segundo bloco vai falar sobre a porção diária, né? Sim. Daqui a pouquinho vai falar sobre a porção diária. A tua esposa vai estar conosco também, falando sobre desse teu grande projeto. E nós acreditamos que vamos sair daqui edificados. Em nome de Jesus. E vamos ver essa porção diária aí que tu quer mandar essa mensagem. Qual é o tipo de público, qual é o alvo. Eu quero que tu conta mais sobre no segundo bloco, tá bom? Amém. Continue sintonizados em Cristo aqui na TV Polo de Cubatão. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Olá pessoal, estamos de volta no nosso segundo bloco do programa Sintonizados em Cristo na TV Polo de Cubatão. Estamos agora aqui com a pastora Renata e o seu esposo, o pastor Diego. E hoje nós vamos falar também nesse bloco sobre a porção diária. Como surgiu, da onde veio e qual foi a ideia. Fala mais aí um pouquinho, pastor Diego, sobre esse teu grande projeto. A porção diária, William, ela surgiu na pandemia, né? Essa pandemia ela veio e quebrou a rotina de muitas pessoas, né? E a minha rotina era uma rotina, eu sempre estava envolvido com as coisas de Deus, na igreja, pregando a palavra. Eu sempre acordava cedo, fazia os meus devocionais, já pensando no que ia ministrar no outro dia na igreja. Só que, de repente, a igreja fechou. Os estabelecimentos fecharam, né? E todo mundo teve que ficar em quarentena dentro de casa. E eu continuei com os meus devocionais, só que agora os meus devocionais não chegavam a ninguém, não alcançava ninguém. Foi quando eu pensei em fazer algo para conseguir alcançar as pessoas por meio das redes sociais, por meio da internet, que é um meio hoje que chega em vários lares, em várias casas, né?
Então foi quando Deus falou comigo. Eu estava, na verdade, meditando em um texto que falava que a gente tem que ser dispenseiro de Deus. E Deus ficou isso no meu coração, dispenseiro, dispenseiro, dispenseiro. E dispenseiro, na palavra de Deus, 1 Coríntios 4, por exemplo, né, que sejamos dispenseiros de Cristo, é a figura de um homem que ele tem a função de repartir uma porção. Na verdade, é a palavra grega oikonomos, que significa porção, e é como se fosse uma dispensa, por isso que dispenseiro, né, um local onde tem uma porção e essa pessoa, o dispenseiro, ele reparte a porção diária da casa do seu senhor. É uma linguagem muito do Antigo Testamento também, que tinha um senhor, ele tinha vários servos, e o dispenseiro ele repartia essa porção, esse alimento. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que Paulo fala isso, Pedro fala isso. Nós somos pessoas que repartem esse alimento com outras pessoas. Esse alimento que Deus nos dá, nós repartimos. Então foi aí que surgiu a ideia do porção diária. Que bacana. Aí através dessa porção diária, você manda no WhatsApp do pessoal ou no Message? Como funciona para chegar essa mensagem? Eu criei um canal. Antigamente eu mandava só no grupo da igreja, mas depois me deu a ideia de eu criar um canal no YouTube. Foi criado um canal de YouTube chamado Pastor Diego Mendes. Depois a minha esposa também fazia os devocionais dela, e ela criou também o Renata Godoy lá, e todos com a mesma finalidade, de compartilhar um pouco da palavra de Deus, já que não estava tendo mais culto, né? A palavra não chegava mais nas pessoas. Então tem um canal no YouTube, e aí eu compartilho o link do canal também nos grupos do WhatsApp, com os meus amigos, e assim a gente vai divulgando a palavra de Deus. Foi uma estratégia boa, né? Porque nessa pandemia o pessoal tudo dentro das suas casas. Não poderia nem sair na rua quando estava naquela pandemia, estava bem forte mesmo, né? As pessoas meio apavoradas, preocupados se ia poder trabalhar, se não. Aí surgiu essa ideia de vocês de fazer uma porção diária para edificar a vida dos lares, e surgiu o efeito? Conta mais aí, pastora Renata, surgiu esse efeito? Bom, assim, a gente vê que a gente tem um retorno, né? As pessoas nos respondem, divulgam, passam adiante, compartilham até mesmo, né, esses devocionais e o porção diária. Como ele começou com porção diária, o meu eu começo fazendo os devocionais diários, né? Também com o canal no YouTube, como Renata Godoy Mendes. E assim, é gratificante a gente ver, né? Porque o que me incentivou a fazer isso é a necessidade que a gente via das pessoas precisarem ouvir, né? Muitas vezes, até mesmo na correria do dia a dia, mesmo estando em casa, elas não conseguem parar para ler a Bíblia, não conseguem, né? Então, assim, com esses áudios, com esses vídeos, elas conseguem fazer as suas atividades e estar ao mesmo tempo ali ouvindo, né, uma palavra que vai edificar a vida dela. E a gente viu o grande retorno nisso, né? Pessoas de outras cidades distantes, de outros estados que recebem, né, como a gente compartilha pelo WhatsApp, as pessoas acabam se inscrevendo no nosso canal e trazem esse retorno, dizendo que tem sido edificado com as palavras, e ainda cobram a gente no dia que a gente teve que dar uma pausa por motivos de saúde. Ainda cobram. Você não mandou minha porção. É isso mesmo, elas falam, olha, estamos sentindo falta, né, da porção diária, dos devocionais, vocês precisam retornar. E a gente teve que explicar, né, que foi todo por um processo, né, um problema de saúde, e agora nós estamos retornando aí com os nossos momentos com Deus. E assim como tem sido edificante nas nossas vidas, a gente crê que tem chegado a muitos corações e sendo edificante. Legal. Também. E há um feedback bacana, assim, com quem está do outro lado? Fazem perguntas? Nossa, demais. A gente não tem tinha, dificuldade? como a minha esposa estava falando, né, a gente não tinha noção. Porque a ideia do porção diário, do devocional, é que são porções mesmo, né? É curto, é rápido, mas é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então, nessa época de medo, a palavra traz esperança, né? A palavra traz cura, a palavra liberta, a palavra ela produz um efeito muito grande. E às vezes a gente não tem noção do efeito da palavra, que a palavra faz, mas quando a gente, por causa de questão de tempo, a gente ficou assim uma semana sem
sem enviar, sem produzir, o pessoal começou, mas muitas mensagens a gente recebeu. O pessoal, por favor, volte, não pare, olha, tem feito grande diferença na minha vida. E a gente vê que realmente vale a pena prosseguir com esse tipo de trabalho. E pessoas até não cristãs, né? Porque a gente manda para a nossa rede, né? Para todos os nossos contatos, a gente manda ali os nossos devocionais e as porções. E até as pessoas não cristãs, até elas mesmas chegavam a cobrar da gente, né? Quando a gente não mandava. E o Isso bacana é muito que interessante. Surgiu um efeito, então, sim, né? Sim. Algo positivo, né? Porque vocês fizeram um projeto, colocaram no seu coração, primeiramente, entregando para Deus. Sim. Vocês receberam uma resposta bacana, um feedback bacana, e hoje surgiu o quê? Um efeito. Queira ou não, vocês pegaram o quê? Uma aliança com eles, né? Então eles consideram vocês pastores deles. Porque a partir do momento que você está mandando a mensagem para esse tipo de pessoas, o alvo de vocês que é a Cristo, você está mandando uma mensagem para eles no momento mais difícil da vida deles. E o pastor Diego e a pastora Renata estão fazendo um trabalho de evangelismo. Sim. Né? Só que virtualmente, né? E é difícil, é complicado, tem muito gasto. Como funciona os bastidores para estar fazendo esse canal estar funcionando mesmo? Pode falar, meu amor, dificuldade. Não, assim, gasto zero, né? Só você tendo uma internet em casa já é gasto zero. Assim, não, dificuldade mesmo é só alguns motivos que impediram da gente estar gravando, né? No tempo. Mas de gasto zero. É uma e câmera, o tempo, ele é celular precioso. mesmo? Celular, porque o processo, nós realmente acordamos cedo, gravamos o devocional, é diário. A ideia é realmente, eu podia gravar um mês e depois colocar periodicamente, mas a gente não faz isso, a gente grava realmente lá. No dia. No dia, e aí tem que editar e às vezes não é tão rápido assim, então é uma questão de tempo, mas graças a Deus, mesmo. Deus tem abençoado. Bacana. O legal disso tudo é que além de você mandar mensagem, a palavra de Deus também falando contigo também, né? Fala comigo. Falar contigo, porque, poxa, 5 horas da manhã, você acordar e ter essa disposição toda, é bem sacrificante, mas é bem bacana, porque Deus está te edificando. Muito obrigado esse segundo bloco, o pessoal já está piscando ali, dizendo para encerrar esse segundo bloco. Continuem sintonizados, que vem agora falando sobre louvor e adoração. A gente não vê a hora da vida voltar ao normal. Mas para que isso logo aconteça, agora é preciso ter consciência, aguentar firme e não se descuidar. Por exemplo, máscara no rosto é proteção. Não saia sem ela e use corretamente. Neste momento, evite qualquer tipo de aglomeração. Na hora da conversa, 2 metros de distância é o ideal. Isso é cuidado e respeito. Já as mãos são a chave da questão. Higienize-as sempre. Água limpa mais sabão é igual a prevenção. Se cuidar é um ato de amor. Você se protege e protege todos à sua volta. O vírus se vai e a gente fica. Olá pessoal, estamos no programa Sintonizados em Cristo, na TV Polo de Cubatão, canal da NET, número 11. Estamos com Josué e também o pastor Diego. Pastor Diego, diga aí, qual é a diferença de adoração e louvor? Adoração e louvor? Difícil essa pergunta. Na verdade, não é para ter diferença entre adoração e louvor, né? O nosso Deus, ele é um Deus que ele é para ser adorado. Eu acredito que quando a gente está falando de louvor, e aí está falando de um som que é emitido para Deus, é feito com o propósito de alcançar o coração de Deus, é algo que tem que vir também do nosso coração. Eu acredito que a adoração ela está ligada a você abrir o coração. A palavra de Deus diz assim, ó, Deus vai falar, eu estou cansado de um povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então existe a possibilidade de eu até cantar, mas não adorar. Né? Pode até dizer, olha, ele está ali no louvor, está louvando,
mas não está adorando a Deus. Mas, na verdade, louvor e adoração são coisas que andam junto, né? Como se fosse a mesma coisa. Então, o segredo está em você realmente colocar o seu coração nisso. O seu coração tem que estar conectado com Deus para que Deus receba todo louvor e toda adoração, porque Ele é digno. Então, vamos cantar e louvar, então, um pouquinho com Josué, Amém. Nosso irmão em Cristo. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 improvável, escolhido, vencedor. Oh, improvável, escolhido, vencedor. Oh, Pastor Diego, me diga aí, qual a diferença do louvor circular, que dizem que existe o louvor, não é louvor circular, é músicas circulares, do louvor? Tem algo diferente? Tem algo sobrenatural? Vai ser bem direto e reto. Olha, William, eu acredito que o louvor, ele, na verdade, a música, o som, ele existe antes da terra existir. Antes de nós existirmos, o instrumento musical, a gente vai ver em Gênesis 4, foi criado pela geração que o apóstolo João disse, da geração do maligno, de Cã, Jabal, Tubal, Caim. Aquele pessoal lá, eles criam os instrumentos tocantes, né? E vem ali do maligno porque quando a gente vê a revelação bíblica, a gente vê que antes dessa terra existir, Lúcifer, que é o que nós conhecemos por Satanás, a palavra diz que nele, é como se nele houvesse tubos, aonde à medida que ele se movia, sons eram emitidos para adorar aquele que é digno. Então, na verdade, o louvor, o som, os instrumentos, ele tem um propósito. E o propósito é louvar aquele que é digno. Só que Satanás, depois que ele caiu, Lúcifer, depois da queda dele, e ele sabe disso, né? A palavra fala muito dessa relação que ele tem com o som, o que dá a entender é que ele usa, e a gente vê muito isso por aí, ele usa muito a música, só que com um propósito desviado, porque o propósito da música é adorar o que é digno. Só que hoje Satanás usa todo tipo de música para afastar o povo de Deus, e a gente vê que realmente é muito forte esse negócio musical, mexe com a mente, mexe com o coração, né? Você vê que os filmes hoje, dá uma adrenalina, por quê? Porque o som faz você mexer com a mente e tal, e Satanás ele trabalha mistério, né? nessa linha. Mas qual é a grande diferença? A grande diferença é que a música secular é uma música que perdeu, está desviada, digamos assim, perdeu o propósito, porque o propósito da música é adorar o Senhor. Legal. E Davi louvava a Deus. Independente se você se o ritmo é pop, é rock, isso não importa. Se eu não gosto muito de samba gospel, mas eu canto e louvo. Por quê? Porque não é para me agradar, é para agradar o Senhor. Então vamos agradar o Senhor. Ele. Então vamos agradar o Senhor. Mais uma aí, Josué. Para agradar o Senhor.
Josué é um grande levita da casa do Senhor lá no Ministério Vida Nova. Quer mandar um abraço? Um abraço aí, pastores da Vila Esperança aí. Prazer estar aqui com os irmãos reunidos, né? Sempre bom estar adorando o Senhor. Eu sei que só queria deixar uma mensagem que é sempre bom a gente estar adorando o Senhor, porque o Senhor diz lá em João 4, 24 e 23, que os verdadeiros adoradores só adoram o Pai em espírito e em verdade. Então assim, a gente só consegue contatar a Deus quando estamos no Espírito, adorando a Ele, porque Ele é Espírito. Amém? Amém. Considerações finais, pastor Diego? Obrigado pelo convite. E eu quero deixar aí no YouTube para você entrar lá, Pastor Diego Mendes. Logo, logo vai estar lá Pastor Diego Mendes e Renata Godoy no Porção Diária para você poder se alimentar da Palavra de Deus. E obrigado a todos vocês, todos que estão fazendo parte também aí do programa Sintonizados em Cristo, nos bastidores também. Um grande abraço e continua aí, hein? Sintonizados na TV Polo, canal 11 da NET. Como